Deus abençoe a todos, graça e paz, shalom, queridos. Essa é uma temática complexa, uma temática que requer muita responsabilidade, porque ela é profunda e não vai ser eu que vai resolver, mas eu vou adentrar naquilo que eu sei e eu também vou tentar tirar alguns preconceitos. Veja, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou a favor da morte voluntária. Eu não sou a favor do suicídio. Vou deixar bem claro aqui, eu não defendo o suicídio e nem incentivo o suicídio. Porém, eu não concordo muito com os preconceitos que é feitos, com a visão que as igrejas evangélicas e católicas e outras colocam para aqueles que tiram a vida. Mas antes eu quero fazer uma classificação, antes de entrar no assunto propriamente dito. Qualquer ser humano, irmãos, ele tem um antes e um depois da decisão com Cristo. Eu estou falando da visão bíblica. Vou entrar na questão bíblica aqui. O cara pode ter sido homossexual, o cara pode ter sido um drogado, o cara pode ter sido uma prostituta, um prostituto, ele pode ter sido um adúltero, não sei. O certo é que ele recebeu a Jesus. Recebeu a Jesus. E quando alguém recebe a Jesus, basicamente, tem mais coisas, mas basicamente três coisas fundamentais acontecem. Primeiro, basicamente, dentro do arrependimento que ele faz, dentro do nascimento que acontece, que é algo de Deus no coração da pessoa, no espírito, na alma, Deus fornece isso, providencia isso no coração da pessoa, o novo nascimento. O que vai vir depois? O que acontece logo sequente? Ele se torna filho de Deus. Ele se torna filho de Deus. Se ele é filho, ele é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, uma herança para ele. Segundo, todos os pecados que ele cometeu no passado, presente e no futuro já foi perdoado. Aqui você entra com Romanos 5:1, com Romanos 8:1, com Efésios 4, você entra aqui. A salvação não pode ser comprada de maneira nenhuma, de forma alguma. Não há nada que eu possa fazer para entrar no céu a não ser nascer de novo, recebendo a Cristo, debaixo de arrependimento de pecados e se tornando filho de Deus. E a Bíblia vai declarar que ele é isento de culpabilidade, de culpa, não há mais pecado para você. Ah, e os pecados que eu ainda vou cometer? Veja, esses pecados que você vai cometer, Jesus não vem de novo morrer na cruz por você. Mas você tem acesso ao perdão, você se arrepende, você diz, Pai, me perdoa, e você é perdoado. Tendo em vista, dentro da questão de Deus, da onisciência, dos propósitos divinos e eternos, né, de Deus, você já foi perdoado do início ao fim. Todos os pecados foram perdoados. Você está isento de culpa. Por esse estado, que é o pecado, você já foi perdoado. Isento de culpa, Romanos 8:1. Não há mais condenação para você. O pecado trouxe condenação para todos nós. E Jesus veio e resolveu a questão do pecado. Foi resolvido. E a terceira coisa, e bem interessante, Efésios 1, versículo 13 e 14, vai dizer que você foi selado. Uma vez que você recebeu a Cristo, você foi selado com o Espírito Santo. E interessante que esse selo ele não sai mais, ele vai ficar lá até o dia do resgate, até o dia do retorno de Jesus. Vai ficar lá selado. Ninguém arranca de você, nem você mesmo. Então, dentro dessa classificação que eu coloco biblicamente, essa pessoa ela não irá mais para o inferno. Não vai mais, irmão. Não tem como você colocar, tentar forçar a Bíblia para tentar. Não, eu tenho que ser claro. Eu tenho que ser biblicista. Eu tenho que ser o mais simples possível, biblicamente falando, dentro da minha teologia. Eu posso inventar coisas aqui. Bom, vamos falar sobre a questão do suicida propriamente dito. Mas antes de entrar no assunto do fato real, quero contar uma história para você de Massada. A história de Massada ela acontece no ano 66, próximo do ano 70, com a destruição ali de Jerusalém. Então você tem ali as guerras civis, os judeus, da morte de muitos judeus. Nesse período aí, quase 1000 judeus vão para um local chamado Massada, que era uma fortaleza que foi construída por Herodes. Herodes construiu um palacete, digamos assim. Você pode assistir vídeos sobre o Massada, tem muitas coisas explicando aí sobre a questão de Massada. No ano 66, na perseguição aos judeus, e depois de Cristo,
quase 1000 judeus, ou seja, 977 judeus foram para Massada, uma fortaleza, e ficaram ali com água, com bastante alimento. E os romanos, quase 15.000 soldados, cercaram aquele lugar. Eles estavam numa fortaleza muito alta, quase que impenetrável. Na verdade, os romanos tiveram que construir uma rampa, né? Então eles ficaram ali 2 anos para tentar entrar na fortaleza onde estavam os judeus. O que eu quero te dizer é que no final da história, nós temos aí a história do líder, né, e onde eles decidem, em vez de se entregarem os romanos, serem escravos dos romanos e verem suas mulheres sendo estupradas, eles resolvem tirar a vida de todos. Todos foram mortos e ficaram somente 10. Desses 10 foi escolhido um que ia matar todos e ele então ia cair na espada, ia suicidar. Quando você vê a perseguição dos romanos, você vê a perseguição ali dos romanos, você vê a perseguição aos judeus nas casas, nas cidadelas, nas circunvizinhança, os judeus, com a sua família, sua esposa, suas filhas adolescentes, seus filhos adolescentes, em vez de se tornarem escravos dos romanos, irem para as arenas para serem comidos e devorados por leões, eles decidem tirar suas vidas. Decidem tirar as suas vidas de se entregar aos romanos. Eram cristãos, tinham Jesus. E muitas casas, quando os romanos invadiam as cidades, invadiam vilas, muitos já estavam mortos. E às vezes, você vai encontrar a história, essa história sendo contada em muitos livros também, onde os romanos entravam em cidades que fediam a podridão, por causa de muitos corpos que estavam nas casas, já tinham sido mortos, né? E o último se suicidava. O que aconteceu? Vindo a questão da Igreja Católica no IV século, e com a perseguição também, a imposição de ter apenas uma religião imperando sobre todo o mundo, a Igreja Católica então resolveu dizer que o suicida era o pior pecado de todos. Que não tinha mais jeito e que essa pessoa ia para o Hades, que era o termo que eles usavam naquela época, para o inferno. Isso foi se propagando até chegar no nosso tempo. Então hoje, quando você vê um cara se enforcou, um pastor, o filho de um pastor, um padre, não sei, alguém, um ser humano, suicidou-se, tirou a vida. Menino de 16 anos, como eu estou sabendo, 16 anos, uma filha de 15 anos tirou a vida. Mas tinha Jesus. Ela foi para onde, gente? Aí cria-se um preconceito de que essa pessoa se matou, de que ela vai para o inferno, que não tem mais jeito. Biblicamente falando, não tem como você dizer que essa pessoa vai para o inferno. Primeiro porque há inúmeros gêneros de morte. Cada um de nós tem um gênero de morte. A forma, o formato, como a gente vai ser, eu vou usar um termo até estranho aqui, né? Sair desse corpo aqui. Cada um tem seu gênero de morte. É claro que vai ter a geração que não vai experimentar a morte, que é o dia do arrebatamento da igreja, que eu creio muito nisso. E eu sempre tenho dito que nós somos essa geração, a geração do arrebatamento da igreja, a geração que não experimentará a morte. Então, concluindo, para não ficar muito longo o vídeo, gente, concluindo, um suicida, dentro da classificação que eu coloquei, né, ele se arrependeu dos seus pecados, serviu a Deus, né, nasceu de novo, tem uma expressão dentro dele, foi selado e tal, aí ele resolve tirar a vida. Gente, quem tira a vida é uma pressão muito forte, gente. É uma situação muito séria. Ele não vê mais saídas. Ele quer ir embora dessa terra, ele quer ir embora. Aí ele resolve se enforcar, se jogar, sei, do desespero, na pressão psicológica. Só Deus entende isso, gente. Só Deus entende. Uma pessoa tirar a vida. Tirou a vida. Se matou. Na Bíblia você não tem, nem Jesus falou isso. Olha, quem tirar sua própria vida vai... Não, você não vê Jesus falando, você não vê os apóstolos. No Antigo Testamento você não tem nada a respeito disso, porque é um gênero de morte.
Quem decide pela vida é Deus. Deus desenhou cada um de nós, cada o nosso destino, está tudo traçado por Deus. Não é por mim, não, gente. O homem pode fazer planos, como diz a palavra, pode fazer projetos, mas a Bíblia diz que quem dá a resposta final é Deus. É Deus. O Putin ou qualquer um governador desse presidente pode querer uma bomba nuclear para destruir a Terra. Mano, Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus escreveu isso, decidiu por isso, é isso que vai acontecer. E acabou. Homem nenhum pode mudar os planos de Deus. Homem nenhum pode mudar o destino que Deus traçou. Acabou. Então não julgue pessoas porque elas fizeram isso, fizeram aquilo. No final, Deus vai tratar cada um segundo o seu parecer, o parecer de Deus, segundo o coração de Deus. Entendendo que a salvação é uma questão individual, mas não é o homem que se salva. Não é o homem que decide ser salvo. Até para se arrepender, como diz a Bíblia, quem dá o arrependimento é Deus. É Deus que concede ao homem arrependimento de pecados. Deus concede arrependimento. Até para receber Jesus, não é o homem que decide, não, irmãos. A Bíblia vai dizer muito claro, não foi vocês que escolheram a mim. Não, eu escolhi primeiro, eu escolhi vocês. Estão me seguindo? Porque eu decidi. Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Finalizou aqui. Eu não vou entrar nessa questão, porque aqui é um outro vídeo. Só deixo claro a minha posição sobre a questão do suicida. Agora é claro, irmão, só para finalizar aqui. Agora é claro, se ele nunca recebeu Jesus, nunca nasceu de novo e se mata, se enforca, ele realmente vai para o Hades, vai para o inferno. Qualquer um, não precisa nem se suicidar. Qualquer um que não teve encontro com Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não nasceu de novo, não foi selado com o Espírito Santo, ele nunca mais vai ver ninguém. Ele nunca mais vai ver Jesus, nem ninguém, a não ser dor e sofrimento para o resto, aliás, para o início da eternidade, para todo sempre. Enquanto nós, que somos pecadores, nós pecamos todo dia, gente. Você peca. Aí você acha que o seu pecado, porque o meu pecado é fofocar, é menos pior que o adultério. Ô, meu irmão, Deus não vê assim. Uma questão é os olhos de Deus sobre a questão do pecado. Outra coisa são as consequências da terra. Aí sim tem uma diferença entre fofocar, adulterar e matar. Porque é entre os princípios que foram quebrados e as consequências são terríveis, mas dentro da questão terrena, não questão celestial, com Deus. Mas aqui é um outro assunto e eu vou adentrar com você sobre isso no futuro. Deus te abençoe. Shalom. Essa é a palavra de hoje, muito forte. Qualquer pergunta que você quiser fazer, passa aqui embaixo que eu vou responder para você. Temos um grupo de oração. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp. Você entra em contato e eu vou te colocar. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.